boa tarde, boa noite para você que está sintonizado em mais um Bolêmicos, o melhor canal do YouTube que fala sobre futebol e um monte de baboseiras. Bem, hoje estamos mais uma vez aqui no Peru Estúdio, o lugar mais gostoso, aconchegante, ó. Venham visitar aqui que é maravilhoso. Eu sou Diego Renan e estou aqui com dois caras sensacionais, que é uma honra estar aqui comigo. Nosso Leandrinho Silva. Boa noite, Leandrinho. Olá, boa noite. Toda abertura de programa eu me sinto um cara muito especial, que você realmente elogia a gente de coração. Só na abertura, depois Só que na desliga abertura. as câmeras, esculhamba, né? Na gravação eu me sinto especial. Que bom, fico feliz. Brizola, beleza, cara? Bem, Nosso também, Brisa. Diegão, graças a Deus. Obrigado pelo convite novamente. Né? É uma honra estar aqui com você. E hoje a gente vai debater, né, um pouco sobre futebol, paixão, regulamentos. Vamos debater sobre paixão, como assim? Paixão sobre o futebol. Ah, tá, entendi. E também vou falar um pouco também de Rock in Rio, né? Que o nosso garotinho aqui do lado é imparável, como diria o André Renan, né? Pelo amor de Deus, o cara não para. Toda hora que eu olhava Não, nos daqui stories... daqui a pouco a gente dá mais detalhes aí sobre o nosso garoto Rock in Rio aí, que esteve presente em 24 horas, todos os dias do Rock in Rio. Ele vai falar um pouquinho daqui a pouco para nós. Mas vem a primeira questão. Ficou melhor a abertura? Falei mais calmo. A gente tá respeitando o feedback dos ouvintes, né? Eu fico feliz, Legalmente, fico você feliz. foi- Não mandou- tomei mandou muito remédio, bem. não tomei cafeína, não tomei nada, ó, tô Tá legal. bem zen, abertura bem zen. E hoje eu queria entender, aliás, sigam @canal Bolêmicos. Não deixe de nos seguir no Instagram, no YouTube, porque olha, se a gente continuar com esse baixo número de seguidores, acabou o projeto. Só minha mãe, a namorada do Leandro, Os a vizinhos. esposa do Brisa, os vizinhos aqui que ouvem a gente falando alto, mas ninguém segue a gente. Ou então seja, dá aparentemente uma nem a força. sua esposa ouve. Você não citou ela, né? Não, ela não ouve. Por isso que ela não ouve, ela nem sabe que eu tô aqui, senão ela não ia me deixar Tem que vir. dar moral pro Diegão, pô. Exato. Mas e a primeira questão? Leandrinho, por que hoje você tá com o notebook aí? Porque hoje eu vou dar uma aula. Uma aula. Hoje é aula. Hoje é aula. Hoje é um tema muito interessante que a gente tá levantando aqui uma questão, porque eu não sei você aí do outro lado, mas eu não entendi bulhufas do novo regulamento da Liga dos Campeões. Você entendeu, Brizola? Não, Diegão, também sigo você, também não entendi nada. E eu quero ver o Leandro explicar. Mas você tem que seguir, você tem que Porque- seguir o nosso canal no Existe Instagram. um problema de Não, vou limitação, seguir, né? vou- Limitação técnica de vocês. Não, na mas eu verdade. quero ver porque realmente não entendi jossa nenhuma. Isso que eu Mas quero vocês saber. pararam 5 minutos Não, pra então ver? pera. Sim, Então eu vi 2 vezes vídeo no YouTube tentando... Então é um problema sério. Então esse vai ser o terceiro vídeo Vai no ser o terceiro YouTube vídeo, é. que vai ter oportunidade de aprender. Eu vi Mas agora umas eu vou vezes. colocar lá na edição, assim, guia definitivo da Champions. Quero ver. Assim, eu até entendi o contexto, mas o regulamento em si não entrou. Como você entende o contexto e não entende o regulamento? Ele entendeu que continua sendo um jogo de futebol, Não, mas com outro formato. Ele continua entendendo que vai ter o campeão, Vai mas ter não o entendeu. campeão, Tá é. bom, entendi. Tem Esse é o- campeão, esse- eliminados e Tem tal. 2 essas times coisas, em campo. Não, o Leandro vai comentar do regulamento, mas tem uma questão que eu particularmente vi que eles aumentaram a quantidade de jogos. Então agora, pera que o Leandro vai responder. Isso. Agora, antes do Leandro falar o regulamento, já vem a questão. Aumentou o número de jogos, Leandro? Aumentou o número de jogos. Aumentou o número de Aumentou jogos. o número de Então, jogos. explica pra gente. Antes nós tínhamos contando 8 grupos com 4 times cada. 8 grupos com 4 times cada. 2 times classificando, oitavas, quartas, semifinal. O que tudo beleza. ocorreu foi, é muito simples, eles simplesmente eliminaram a fase de grupos e criaram uma liga. Tá, todos contra todos. Isso, não daria pra jogar todos contra todos, porque não haveria calendário, né? Eles sortearam os jogos que você vai fazer, que é... Ale, põe na tela pra gente a imagem. Eu quero ver. Olha aí, nossa, que Ué. fantástico, hein? Aqui Dá pra você entender tem, alguma coisa você aí? tem os jogos do Real... Então, ó, antes de começar, isso aqui, quando eu vi isso aqui na É? TV, eu falei, meu, o que é isso, velho? Cara, Porque isso aqui parecia o sorteio. Isso aqui é o sorteio? você É o olha sorteio. aqui, ó. Tá. Ele colocou os cabeças de chave aqui. Qual o Seria critério pra definir esses Isso. cabeças de chave? ranking Tá. UEFA. Ranking UEFA, tá? Porque antigamente, Leandro, era os que foram campeões, né, do... Não, sempre foi o ranking UEFA dos grupos, Não, mas, né? por exemplo, o Não, se tinha- Porto, É que campeão de geralmente o Portugal. campeão Se é- tinha, Ele ia pro se pote tinha um um. campeão, se Isso. tinha um campeão que não estava ranqueado, ele ia, logicamente. Ia mas automaticamente, Tinha, isso, tinha uma chave. lógica ali, mas basicamente não muda muito da Champions, né? Então aqui são os cabeças de chave, que eles colocaram num pote, e dividiram em pote 1, pote 2, pote 3, pote 4, por ranking também. Ou seja, aqui tem times melhores, aqui tem times de um segundo escalão, terceiro escalão e quarto escalão. Cadê a Roma aí? A Roma não participa de torneio grande. Ela A tá num Roma outro não- que a gente não vai falar aqui É, hoje, tá bom. entendeu? E aí, basicamente, você lê dessa linha aqui os jogos que cada cabeça de chave vai realizar. O Real Madrid vai jogar em casa com o Borussia, fora, home away, me traduz aí, é isso? Tá. Casa e fora.
Borussia e Liverpool, Milan, Atalanta. Então, todos os times fazem 1, 2, 3, 4 jogos em casa e 4 jogos fora. Tá. Então, esses da linha do Real Madrid são Os adversários dele. Tá. Isso foi definido via sorteio. Via sorteio. Tá. Via o sorteio. Via algoritmo. Um sorteio. Então, o Borussia Dortmund ele vai pegar só em casa. Ele não vai pegar o Borussia Dortmund na Não, Alemanha. tanto que daqui, ó. Real e Borussia Tá. em casa, Borussia e Real fora. Tá. Tá? Então, você vai lendo sempre assim os jogos. E aí, é uma liga. Tá. Todos os jogos somam pontos, 3 pontos, 1 ponto empate, como o nosso campeonato brasileiro. E aí você vai somando a classificação final. No final de todos os 8 jogos que cada time realizar, os 8 primeiros, aí vem a parte um pouquinho mais complexa. Os 8 primeiros se classificam direto. 8 primeiros estão numa... Não vai ser oitavas, vai ter uma fase antes que eles chamam de 16 avos lá, né? Do 9º ao 24º, vão para um playoff. Aí, do 9º ao 24º, eles se enfrentam. Aí vai ser... Eu não sei se é sorteio ou se desse 9º ao 20º... Tipo, o 9º enfrenta o 24, Deve ter outro o sorteio 10, também, o 23, eu não sei exatamente. Mas eles se enfrentam para gerar os outros 8 classificados. Serão 8 jogos, com os 8 novos classificados para gerar os 16 classificados para a próxima fase. E do 25 ao 36 estão eliminados do torneio. Ponto. vai Aí nem começam pra- oitavas, quartas, semifinal. Não vai nem pra Liga Europa. Não tem mais pra Liga Eliminado, Europa. eliminado total. Eliminado. Tá. Primeiro que eu acho essa forma de disposição péssima. Porque, por exemplo, os jogos do Real Madrid tá fácil. Do Manchester City tá fácil. Mas os jogos do Borussia Dortmund, quem que o Borussia Dortmund pega? Tá, e quem que o PSV pega? Aí você tem que pegar a tabela do então, PSV. tá bagunça, né? Antes era muito mais fácil você ver o Isso, grupo chave, e os é. jogos, Eu né? entendo que aí é um erro de diagramação, não é um erro do torneio. Você tem que Não, chamar não. diagramadores melhores. Não, sim, eu não estou desculpando, eu agradeço, você ficou muito claro, ficou muito mais fácil de entender agora, mas eu acho que essa própria forma de estrutura... Então, aí ela- qual é a ideia? Qual a ideia da... A primeira ideia da UEFA é acabar com zebra. Então, assim, você jogar 8 jogos diminui muito mais a Não, chance fica muito de mais você, difícil. você fazer 3 jogos e os times pequenos, eles estão no pote 4, ele via de Só vão regra vão pegar pegar times paulada. grandes. E a outra coisa é você ter jogos, entre aspas, jogos muito bons a toda rodada. Então, É, isso é provavelmente, se fosse os grupos, não teríamos. O Liverpool, ele não ia cair no mesmo grupo do Real verdade. Madrid. Isso, sem cabeça de chave. O Paris Saint-Germain, ele ia cair num outro grupo. Então, eles fizeram o quê? Aumentaram a quantidade de grandes jogos. Então, na primeira rodada, você teve um City e Inter, você teve um Bayern e Paris Saint-Germain, você teve um Liverpool e... Não foi Liverpool e Real Madrid, foi Liverpool e Leipzig. Mas aí, na próxima rodada, você tem um Real e Milan. Não, Que disso eu dificilmente, concordo, na Leandro. fase de grupos, você teria. Então, você aumentou a quantidade de grandes confrontos entre grandes equipes, né? Porque você não tem mais o chaveamento de cada um. Tudo bem, agora eu tô entendendo que vão ter mais confrontos grandes, mas nós tínhamos um número considerável de confrontos grandes. A gente teve grupo já que tem 13 times. o Mas aí era mata-mata, mais por uma grupo da falha morte, né? de desempenho do outro clube Tá. no campeonato. Tipo, o Milan ficar em quarto no italiano e aí ele vai para um grupo forte. Num pote e em outro pote, né? Se todos os campeonatos terminassem com o óbvio que a gente imagina, teria todos os grupos fracos, né? Não teria um grupo da morte, né? Tá. Mas mesmo assim ainda ficou confuso ainda. Confuso o quê? Pergunta que eu te respondo. Cara, que vantagem leva, por exemplo, os times pequenos que vai... Não, só pegar- pera. Mas pera, o torneio, pera. aí Para isso aí, a opinião do... Você entendeu como funciona? Não, tá, entendi, tá, beleza, existe tá, opinião entendi. e não entender. Tá. Exatamente. entendi, Você vou pode dar não minha opinião. concordar. Exatamente, eu entendi. Isso, vou dar minha opinião. Vamos primeiro no entendimento. Entendimento Não, ficou claro? entendi que Tá, vai ter mais agora jogos, dê sua vai ter- opinião. Então, porque não tô vendo vantagem nenhuma dos times em si. Vantagem nisso. Mas Eles vão levar, o vai pegar negócio, sua Pisa, pedrada. você tem que entender que o campeonato é um negócio. Eles querem privilegiar os times grandes, que são quem paga lá, quem paga o UEFA, É velho. dinheiro, então é isso. Vai ter mais jogos. Você vai ter acha mais que arrecadação. o Bratislava vai ter moral contra o Real Madrid? O UEFA então, que é o Real coitado. Madrid que é Mas classificado, no velho. outro, por exemplo, podia cair num grupo que ali era mais ou menos e passar, por exemplo. Mas eles não querem zebra, porque zebra não enche Então, estádio, a zebra gente- esvazia o É estádio, que velho. a gente entra numa questão de cultura também. Até pouco tempo aqui, quando eu falo pouco tempo, é em relação a tempo de futebol jogado. Ou seja, até 2003, o Campeonato Brasileiro ele tinha mata-mata entre os 8 primeiros. Sim. Sim. Então, e o mata-mata, ele propiciava, não digo zebras, mas times que não eram favoritos. Isso. Entendeu? Tanto que vocês podem ver que quando começaram os pontos corridos... Meio que eles morreram. Exatamente. Por exemplo,
com todo respeito, mas os times do Nordeste têm menos poder financeiro. Tudo bem que a gente vai ter o Bahia, vai ter o Fortaleza, agora que vai ter uma outra discussão que a gente vai falar sobre SAF. Mas os times com elencos mais fracos, a gente está tendo Fortaleza como o primeiro time do Nordeste liderando o Campeonato Brasileiro 2024 no retorno. Sim, é a primeira e circunstância. tá bem o time. Exatamente. Então, a gente vai tendo essa questão de pontos corridos privilegiando os mais fortes. E nós não tínhamos isso. Nós tínhamos até 2003 o mata-mata. Sim. Esse caminho que eles estão seguindo, eu tô entendendo. Vai ser muito difícil esses times aqui, algum deles, o Mônaco, o Bolonha que fez um belo campeonato italiano, se classificarem. Antes tinham mais chances. Porque Tinham mais só chances. pedrada. Mas eu acho Exatamente. que até conseguem, porque assim, você vai ter do 1 ao 8 classificado direto, e depois você tem do 9 ao 24 jogando um outro mata-mata. E aí no mata-mata pode dar uma zebra, entendeu? Ele pegar ali um outro e se classificar para oitavas, entendeu? Eu acho que vai ser difícil avançar depois das oitavas. Então, uma outra questão também, Leandro, que antigamente tinha, né, se os 3 piores ia pra Liga Europa, né? Isso. Agora não vai ter mais. Não vai também. ter mais, Então, que não tem vantagem mais. também. Os times Mas também isso eu levam. acho legal. Isso eu acho legal. Porque Não, Você, virar você reequilibra a Os Liga caras vão Europa. degladiar. Mas antigamente você desequilibrava a Liga Europa, porque às vezes tinha uma zebra, um Liverpool ia mal na fase de grupos, caía pra Sobrava Europa e ali, varria isso, na Europa, entendeu? Então, mas o time é eliminado, acabou Mas eliminação, mas faz parte eliminação é incompetência, tá fora, velho. parte. Você não pode O premiar Liverpool- o perdedor. Então, Não, mas tudo bem, mas você tem que privilegiar o esporte, Não, que é a você tá- competição. Eu sei, eu entendo. mas essa questão da Liga Mas, Europa... porra, eu acho pensa aqui. São 36 times. Não, Se é você gente pra caramba, isso é do verdade. 1 ao 24 se classifica. Se você não ficou entre os 24 de 36, você não tem que vazar mesmo, Tudo velho. bem, se eu olhar pra esse lado, sim. E outra, eu acho uma baita sacanagem um Liverpool, um Real Madrid disputar a Liga Europa, porque o Real Madrid, você que torce pro Real Madrid, Leandro, vim do futuro e te digo, o Real Madrid 2025 só ganhou a Liga Europa. O que foi Não, pro é- Real Não, Madrid? mas aí os Crise. caras estão acostumados a... Porque eles Exata- saíram da Champions. Aí É a uma prova de que comparação- saiu da Champions antecipadamente. Não, Exatamente. mas é uma comparação também que... Não, eu tô dando um exemplo, Sim, eu tô exemplo exemplo. no sentido de ilustração. Se o Real Madrid levar só a Liga Europa, é uma tragédia. Mas um time de Liga Europa, o Sevilha, a Então, Roma, o, sei lá... Vila Real, O por Vila exemplo. Real. Se eles ganharem só a Liga Europa na temporada, é uma maravilha. Eu acho legal. A única coisa que eu acho bacana e que poderia até ter sido mantida com os grupos é essa questão desses times não irem pra Liga Europa, os perdedores. Era uma coisa que me incomodava. É a mesma coisa os times da Libertadores não Vai jogarem... pra Sul-Americana, sim. Exatamente, estraga, entendeu? Você perde todo o glamour que tem. Isso eu acho uma coisa positiva. Uma coisa que eu queria te perguntar, isso é definitivo ou tá em teste? É definitivo, é definitivo. É o novo formato da Champions. E como foi essa recepção lá na Europa? Eu vi que teve muita gente que não entendeu inicialmente. E agora, como tá indo? O que Porque você tá ouvindo? inicialmente você fazia 6 jogos na primeira fase, né? Que eram grupos de 4, você fazia 3 e 3. Agora são 8 já. E aí só aumentou 2 jogos, na realidade. Porque aumentou 4 clubes e aumentou 2 jogos. Cara, a receptividade tá, tipo, legal. Você tem confrontos grandes, então tá dando mais audiência. É muito melhor você ver um Real Madrid-Milan do que um Real Madrid-Brest, velho. É isso, a qualidade dos jogos vão melhorar, isso é verdade. Eles querem irão, fazer isso. Pra UEFA tá sendo um E sucesso. vai arrecadar mais dinheiro. Eles enfim. conseguiram fazer, porque como aumentou os jogos, eles conseguiram fazer... Sempre tinha a Champions de terça e quarta, né? Agora eles fizeram terça, quarta e quinta. Criaram um dia novo. Então mexe mais, cara. Tem tido mais movimentação. Vai arrecadar mais, é. Tudo, mais na verdade, arrecadação. É A única dinheiro. coisa que foi um pouco criticada é que o sorteio não foi a bolinha lá, a clássica bolinha, né? É algoritmo. Eles sortearam um software. Ixi, voto impresso? Aí Imagina a polêmica. botou que vai na ter. tela lá e foi jogando, foi pingando lá os clubes e aí ficou. Todo mundo tem que acreditar que aquilo foi o que foi sorteado, entendeu? Quem confere o software? E o hacker. Isso aí é uma discussão Foi, interessante. porque a gente aqui no Brasil tem as bolinhas, né? Tem. Tudo bem que dizem muito da bolinha quente também, né? Bolinha mais também. pesada e tal. Mas Pode sempre dar ruim falam, também, sempre- todo sorteio com bolinha tem isso. A primeira bolinha gelada. Aí a mulher vai e já pega. Não, porque é a bola que tá no meio. Aí depois Vai ela ficar mistura. pesada. Não, porque todas as bolas tá com a mesma bola. Meu, sempre vai ter choradeira. O único que a gente acreditava era no o Silvio Santos, que sorteava lá o baú da felicidade lá, que a bolinha Que vinha Deus- sozinha, que Deus né? o tenha. Tinha as maçãs do Tentação também. Não, mas né? ela vinha sozinha, a bola girava no É globo do verdade. bingo lá e caía no túnel lá É direto. verdade. Aí o Silvio Santos só anunciava, assim, é da telecena, Da né? telecena, Mas pior que eu vi verdade. um filme, eu lembro até hoje, ó, curiosidade, com o John Travolta, eu não lembro o nome exato do filme. Você que tá assistindo aí, trazendo os comentários, era um filme que era tipo um bingo,
e eles precisavam fraudar o bingo, e o bingo era igual essas bolinhas do Silvio Santos. Eles injetavam? Eles injetavam... Você viu esse filme? Não cheguei a ver, mas já vi comentários. Então, os caras falavam isso, que injetavam o negócio dentro da bola, a bola ficava mais pesada e era Consequentemente, propícia. a E primeira cair. voltando, o que aconteceu agora? O que a gente sempre antigamente discutia, qual que era o grupo da morte, qual que era. Isso. Agora é o time que tem a campanha da morte. Qual o time que você vê que tem, lendo da esquerda pra direita, a campanha mais difícil? Cara, olha, batendo assim de frente, eu acho que ficou difícil pro Real Madrid, cara. Acho que o Liverpool, o Borussia e o Milan e o Atalanta, acho esses 4 aí bem perigosos. Mas o Liverpool Mas é muito também... difícil de ler a tabela mas dessa maneira. Muita gente disse o Paris. Se você pensar, Paris? City, Bayern, Ah, Atlético sim, de Madrid, Arsenal, Arsenal, que tá tem bem. um Girona bem lá também, PSV. entendeu? PSV bem, o Girona bem. O Tá. Paris Saint-Germain se ferrou Tá, bastante. é Até o Borussia verdade. Dortmund também. É verdade. É que o Dortmund ele já é menor que muita gente, né? Então ele acaba parecendo que tem muito jogo grande, né? Mas o Dortmund tem o Barcelona e o Real, né? Ah, não, mas Depois tem- dá o uma... resto Dá uma não tem mais nada. Mas lá. eu acho que, O Shakhtar também eu é acho que pro chato. Real, acho que pro Real e pro Paris, o mas Paris. pro Paris tá mais difícil, é fato. Pro Não, Paris tá O mais Paris tem difícil. no mínimo Manchester 4 City, gigantes aqui, ó. No mínimo 4 Verdade. gigantes. Metade da campanha é gigante. E todos numa fase boa. Né? É, o ó, Arsenal tá na fase boa. ele pega o Bayern fora e o Arsenal fora, assim, já é tipo muita treta. Né? Vai ser jogão, hein? Não é impossível eles perderem os 4 jogos, né? Sim, sim, exatamente. E aí complicaria bastante. Será que você consegue classificar com 12 pontos? Talvez consiga. Talvez no 9 ou 24, não entre os dos 8. 8 sem chance, É. mas 9 ou 24 talvez consiga. É interessante. É o tipo de coisa que é o seguinte. E o que vem também que mudou é os times não... Aí pode ser uma coisa ruim. Você, embalou 3 jogos, você ganhou. Aí você viu que você se distanciou ali, você... tem um jogo fora de casa contra igual o Real. Tem um jogo fora de casa com o Lille. Você começa a administrar, né? Ele poupa um jogador. É. A liga, ela passou a não ser 6 jogos importantíssimos. Você consegue administrar em 8 para ficar entre os 8. Antes você tinha que ficar entre 2. Você tinha que fazer 6 jogos e ficar entre 1 e 2. Agora você faz 8 jogos para ficar de 1 a 8. Então, você consegue administrar. Eles gostaram disso. Apesar de ter aumentado 2 jogos, você consegue administrar. O Real Madrid esses dias jogou um jogo de Champions com um time reserva. O Endrick foi titular na Champions porque era o time reserva. Entendeu? Legal você falar isso. Questão a partir do momento que você tem as oitavas, o jogo dentro e fora E de casa. volta, é normal. Mas Igual. é sorteio do quem decide Não, em casa? quem ficou melhor colocado. Então Quem isso é for uma melhor coisa colocado. interessante também. Se você poupa, você corre o risco de ter que decidir na semi. Mas se você As distanciar, oitavas vão ser assim. O time que decide em casa são do 1 ao 8. Tá. E quem vir dos playoffs joga fora o segundo jogo. Né? Quartas estilo- e semi é estilo NBA, assim né? também? Quartas e semi vai contando a pontuação, né? Tá, mas aí continua com esse critério, Continua né? com critério. Tá, isso é interessante, é uma coisa importante. Cara, eles se pegaram manter. meio que o estilo NBA, né? Tem o playoff antes, tem mesma pegada. Um playoff, que eles chamam play-in, né? É play-in, isso é. Legal. Mas assim, cara, Vamos ver, eu achei cara. que tá interessante, tá bem. Foi muito legal ver primeiros jogos grandes, porque sempre demorava pra... A gente gosta de Champions porque a gente gosta de futebol, mas ele demorava a emplacar jogos bons. Sim, sim. Ia ter jogos bons nas quartas lá e tal. E agora você vai ter toda a rodada, né? Então eu Tá. achei bem interessante. Aí, obrigado, Leandrinho. Agora eu entendi. Agora eu gostei Agora entendeu. Agora eu entendi. Mas você Muito gostou? obrigado. Agora eu quero a sua gostei. opinião. Agora eu gostei da. Você entendeu do e gostou? formato. Entendi e gostei. Tá. Se a Libertadores Ah. ficar assim, o que você acha? Bom, o meu São Paulo não passaria. Ia sentar Até na porque o graxa. seu São Paulo ia estar no pote 4 Então, lá, isso né? mesmo, então. Ia sentar na graxa. Hoje a gente pega um time ainda mais ou menos, vai passando, cabaleando, mas chega lá. Mas se for assim... Não, na verdade, se for assim, muito time no Brasil vai ficar pelo caminho. Então, mas sabe Tem qual que eu um- acho que ia ser o problema se fosse aqui? Eu acho que ia correr o risco de ter mais time brasileiro classificado. Tem um domínio É. muito maior ainda, né? de Pode Brasil. Imagina Pode ser passar. também. Porque, tipo, em 8 jogos você ia ter Flamengo, Botafogo, São Paulo. Você ia ter todos os brasileiros classificados. Também. Com certeza, você ia ter todos os Pode, brasileiros. pode acontecer. Porque pode tem time, por exemplo, eu tenho quase certeza que tem grupo na Libertadores que não tem brasileiro. Sim. Então você vai ter 2 classificados estrangeiros. Então você teoricamente, você toma uma vaga desses 2 Se você estrangeiros. tivesse Ia 6 virar uma vagas para hegemonia, né? brasileiro, a chance de os 8 ter os 6 brasileiros ia ser grande. Então. Também tem esse Então, lado. aí entra a questão. Isso seria uma coisa ruim ou uma coisa boa? Vendo como brasileiro, seria boa, mas ia acabar descaracterizando. É um desequilíbrio que a gente tem hoje na Libertadores que a gente não tem na Lá Liga dos na Campeões. Europa. Exatamente. Provavelmente, em teoria, os times ingleses devem ter um desempenho melhor, porque a Liga Inglesa, É a todo mundo melhor. fala que é a melhor, eu acho que é uma coisa discutível. Mas a supremacia da Liga Brasileira hoje, na América, é maior do que da Liga Inglesa em relação Sim. à Não, isso é verdade. Europa. E aí vem uma questão.
Você tem aí também do Mundial de Clubes? Temos também Ale, nosso Coringa. Só pra finalizar em relação ali, pra mim tá ok, eu acho que vale o teste, eu tenho minhas críticas. Não, pode até deixar já na próxima, Ale, pode já até mudar. Eu acho que vale manter a experiência, acho que o futebol, principalmente na Europa, ele é muito conservador. Acho que vale essa mudança veio pra quebrar esse paradigma vale a mesmo, experiência. Acho que era um grande desafio esse que eu entendi, ficou claro, mas é um pouco confuso ainda. Não é uma coisa... Você encontra lá uma pessoa lá na rua lá e vai explicar pra ela... Mas é porque é uma mudança de Mas é paradigma. questão de se Você sai do Isso. grupo e vai pra uma liga. Mas quando você Exatamente. começa a falar, pô, é uma liga, é só isso, do 1 a 8 classifique, ponto, parece simples Exatamente. depois. É uma questão de costume. Exatamente, Costume. Tem que exatamente. acostumar. Agora explica o regulamento do Campeonato Carioca. Não, muito esse daí mais é, difícil. bicho, esse também é. Exatamente. Esse é duro. Quem fez, esse é duro também. Exatamente. Então acho que ficou entendido, eu não tinha entendido, ficou claro, e eu acho que vale o teste, beleza. Agora a gente tem aqui em relação ao Mundial de Clubes, acho que a gente já tá finalizando, mas, Leandro, aproveitar, em relação a essa mudança que a gente vai ter, até o Brisa comentou nos bastidores, já vou antecipando, o Mundial de Clubes do ano que vem, 2025, esses são os times que a gente já tem classificados, tem mais 5 vagas em aberto, e... Na verdade, eu até ia atualizar a imagem, porque eu não achei uma atualizada. Tá, quem entrou? Aqui, os 2 ranking Comebol aqui são Boca e River. Tá, E o campeão da CONCACAF é o Pachuca. tá. E o campeão da Ásia. Ásia é o Al Ain. Tá, mas em Então relação... só ficou faltando Voltando- aqui o país sede, que ainda está em definição pelos Estados Unidos, E o mas campeão da provavelmente deve ser o Inter Miami para o Messi jogar o Mundial. Tá, mas se o Boca ou o River... Boca não, desculpa. Se o River ganhar a Libertadores, o que acontece? Vai pro próximo do ranking. Seria... Aí eu não sei. Porque eu ouvi falar que o Atlético Mineiro tinha chance Tinha de... Tá chance, no tem segundo lugar chance. do ranking? É o Atlético Mineiro Não, e o não é- Olímpia. Nem é primeiro ou segundo. É via ranking. É via ranking. Tinha o Penharol, tinha uma época Então, que poderia ir. E o São Paulo acabou tirando, acho que o Nacional, a chance o do Nacional, Nacional. Isso, que jogou, E empatou. o Atlético Mineiro e o Olímpia discutiam essa questão, era questão de colocação e tal. Agora eu não lembro exatamente. Depois, talvez, ao Mas o longo do Atlético também programa, pode a vir gente a ser confirma. campeão também, né? Sim. Agora vem a primeira questão. Em relação a esse Mundial de Clubes aí e o novo formato da Liga dos Campeões, vai atrapalhar ali no futebol europeu para as disputas de aumento do número de Sim, jogos? aí vai ter um aumento de jogos, porque esse torneio aí, literalmente, ele é uma Copa do Mundo de clubes. Ele é idêntico à Copa do Mundo que a gente conhece hoje. Hoje, né? Porque a Copa do Mundo daqui também vai mudar, a próxima. Porque eu vi alguns levantamentos que a gente discute muito aqui no Brasil em relação ao número de jogos. Que no Brasil... Calendário, se joga mais jogos, blá, 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 blá. Só que parece que agora, nos últimos tempos, essa diferença tá menor. Estavam comparando, acho que o Manchester City, não lembro. Ficaram com um número muito parecido de jogos com o daqui. Então, eles tendo mais jogos na Liga dos Campeões... Aqui você seria mais 7 jogos. O campeão, os 2 finalistas jogam mais 7 jogos. É muita coisa. Houve um movimento, eu não lembro aonde, acho que na Europa, de protesto, não teve? Sim, número o de jogos? Rodri, que tá encabeçando, o Rodri do Manchester City, tá encabeçando porque isso daqui... Assim, Não tem claro data, que né, Leandro? Não, mas Onde claro vai que uma data? aqui a questão é literalmente uma Copa do Mundo de clubes. Esse torneio, ele só vai acontecer a cada 4 anos. Ele não é anual. Ele é a cada 4 anos, tanto que vai ser o campeão da Libertadores 22, 23, 24, é isso? O Palmeiras 21, 20, 22, 23. Então vai ser no próximo torneio, vai ser o campeão da 25, 26, 27 para disputar o torneio em 28. Então vai ser de 4 em 4 anos esse torneio. E nesses anos que não houver o Mundial, vai ter a tal Copa Intercontinental, que vai ser o Mundial que existe hoje e vai continuar sendo praticado. Tá. Mas não sei não, Leandro, porque que nem a gente tava falando da Champions League, vai aumentar, né? Que nem antigamente parava em dezembro e voltava em fevereiro. Agora já vai ter jogo em janeiro. Então assim, os caras vão quebrar, os caras vão se arrebentar. Aí a questão aqui é o quanto o europeu vai levar a sério isso, entendeu? Se ele Mas vai nada levar a impede sério... eles colocarem um time em reserva. Se eles vão levar os 7 times, eu acho que a FIFA vai ter que pagar muita bala para esses caras ir jogar a Vera. E vamos ver. É um teste, né? Acho muito difícil. Acho que ficou independente aqui de piada com o Palmeiras que a gente possa fazer do Mundial aqui. Muito difícil para um brasileiro ganhar. Sim, porque vai antigamente ficar. o brasileiro ele tinha uma chance, porque o Mundial era um jogo único. Tudo bem, tinham 2 jogos ali. Você joga com o africano, da Oceania ali. Mas o que vale mesmo era Aí você jogava a né? final com o time europeu. Cara, você podia fazer o jogo da sua vida, como o São Paulo fez, o Corinthians fez. Se o Corinthians jogar todos com... fizeram. Todos fizeram. Se o Corinthians jogar com o Chelsea 10 vezes, vai perder 9 e ganhar só aquela. O São Paulo com o Liverpool vai perder 9 e vai ganhar só aquela. Sim. Foi jogo mágico, o jogo único, o jogo da história.
E agora, pra ser campeão, você tem que fazer 7 jogos? Então, É, era isso que ele times perguntava. grandes. Qual Pegando que só é pedreira. qual que é o regulamento, qual que é o formato? Grupos de e 4, mata-mata. 3 grupos, mata-mata, jogo único. Difícil. Entendeu? É igualzinho a Copa, igualzinho a Copa. Pensa que é a Copa do Mundo. Acho que Grupos os de 4, brasileiros passarem de fase Passarem já é do grupo já já é vai, motivo já de vai- comemoração. já vai fazer história. Sim. eu acho. E também, Leandro, até veio aqui na cabeça, esse regulamento da Champions agora novo, o que também vai ser legal é que vai ter bastante quebra de recordes também, né? Porque tem mais jogos. Tem, os Então, artilheiros podem consequentemente, fazer. Pode. Consequentemente, vai quebrar muito mais fácil. Por exemplo, a quantidade de gols do Cristiano Ronaldo. Quantidade de jogos disputados. aumentou Isso é uma coisa quando a gente triste, porque você vai perder uma comparação na referência, uma história. Uma comparação. referência, isso mesmo. Tá, é comparação. uma boa observação também. É. E é isso, esse é o novo Mundial. Esse literalmente em teste. Esse não é um definitivo. Pode ser que. Diferente das Champions. Diferente com o das novo Champions, que já está programada finais para outras épocas. E E a- esse é um teste, tem que ver a adesão dos clubes aqui, porque E aproveitando também, quem que vocês acham que vão ser campeão esse ano da Libertadores? Olha, assim você quebra a pauta fria do programa, né? Era Mas pauta não fria? tem problema, não tem problema. Eu acho que já tá nesse vendo. momento, e no início de outubro, eu acredito que o River Plate vai ser o campeão. Acho que eles têm um baita time, se reforçaram. Eu acho que vai dar River. E é por isso até que eu perguntei, porque eu acredito na possibilidade do River ganhar e eu acho que o Atlético Mineiro pode ser que ele entre. Por favor, você nos comentários aí nos ajude, que eu ouvi isso. eu acho que o River, além de ter um time, ele tem a Conmebol a casca. favor dele. É, que vai ser lá a final, né? Não, e a Conmebol não aguenta mais brasileiro campeão. Ah, cara, mas Então eu ela acho... quer um argentino campeão, um não brasileiro campeão urgente. Eu acho que o Botafogo tem grandes chances, cara. O Botafogo tá difícil jogando na muito. final. Na final, o Luiz- River vai jogar com 14, Luiz velho. Henrique e aí o Augusto lá, o Luiz Augusto, o atacante. Os caras jogam muito. Não é mano. Luiz Que Augusto. Luiz Augusto, velho? Não, é Luiz Henrique e o... Igor Jesus. Igor Jesus, é. Não, isso, o Luiz Augusto. Igor Jesus. Eu acho que Ah, se você falasse Luiz Igor, beleza. Agora Luiz Augusto. eu acho que pro Igor Botafogo Jesus, também, só é pra muito bom finalizar, o Júnior Santos deve estar pra voltar, né? Já voltou. Já voltou, Já né? voltou. Pode ser que esteja um pouco baleado, é um Sim, reforço do mas já Botafogo. voltou. É, então. Mas eu acho que dá River. E você? River. Você acha da Botafogo Da e Botafogo. você, Leandro? River. River também. e Comebol. Mas Comemorando tipo, juntas. River fácil assim? Fácil, velho. A final, sério? a final é no estádio do River, Ah, velho. tudo bem, mesmo assim. O River vai jogar com 14 varas junto com Ah, ele lá, não. velho. A bola vai ter que entrar 4 metros pra valer o gol, Então, velho. mas ficaram falando isso em 2020, naquele ano que tinha Boca contra o Santos e o Palmeiras contra o River, que ia ser final É Boca e diferente, River, é que ia diferente. ser a final de despedida do É Maradona. diferente. Na hora que a bola Agora rola, aqui é diferente, velho. É diferente. A Pô, final mais é do no que- Monumental de Nunes, velho. Vai ser... A Comebol tá putaça, que há 6 anos só ganha brasileiro. a final mas- de 2020 foi aonde? Lembra? A do 2020. Palmeiras? Palmeiras e Santos foi aonde? Em Foi no Maracanã? Guayaquil. Não, foi no Maracanã, sem Maracanã. público. Maracanã sem É, público. verdade, Maracanã. verdade. Gol de verdade. cabeça de... Do- As duas que o Palmeiras ganhou foram no Breno Do Lopes. Breno Breno Lopes. Lopes. As duas do Palmeiras foram no Maracanã? Não, o Palmeiras ganhou a do... A do Flamengo. Do Flamengo foi no Paraguai? É, acho que foi Uruguai? Uruguai. eu acho. Foi no Montevidéu, Uruguai. alguma coisa Ah, assim. Então, Montevidéu. palmeirenses, por favor, situem a gente aí pra nos ajudar. Pessoal, acho que é isso. Ficou muito claro, Leandro. Aula. Não, parabéns Aula pelo com trabalho. A maiúsculo. Não, agora... Ficou. Parabéns, Leandro. Agora entendi. Todo mundo vai entender também na TNT na sua Sports. casa. Tamo aí. Não, perfeito. Pode até É. ficar com o notebook aí, assumir a ancoragem, tá perfeito. Você que tá explicando tudo. E essa camisa aqui com o número 7, que isso? Camisa do Águias. Não, perdão, dos Araras. Águias de Marabá? Não, Águia é o concorrente. O cara não sabe nem a ave, que é Perdão. o time. Jogou 10 anos com a camisa. Águias é o rival do meu time, que Águia é o de ouro. Araras. E a gente joga um campeonato lá, torneio lá dentro do Você prédio. confundiu a camisa do seu time Do com a do meu time, rival? com a do rival. Tipo, essa Não. camisa do. Parece da Só tem Porto- 2 times, eu confundi um com o outro. Nossa, que Vai vergonha. apanhar lá na vergonha, vila né? dele lá. Então É um tá jogo bom. que a gente realiza. Era anualmente, mas a gente já tá velho, nem anual, mas consegue, o joelho não recupera de um ano Não. pro outro, né? Mas é um torneio que a gente joga desde os 6, 7 anos de idade, com os mesmos times, os mesmos jogadores, um contra o outro, né? Então a gente tem um torneio e eu sou o maior artilheiro da história desse torneio, né? Quantos gols? Mais de 1000, fácil. Mais de 1000? É, eu fiz 1000 com Caraca. 14, né, velho? Esse é... 14 anos eu fiz 1000 gols. Não, No prédio, no condomínio. Eu vou no confessar geral. que eu já vi você jogando, você joga muito bem. Matador, Para né? de ser Sério. puxa-saco, já vi velho. jogando já. Não, só no Peso Diego morto. são uns 60 gols. né? Pivô aqui, ó. Peso Ninguém morto. Só distribui a bola. E briguento ainda por cima. É o Luiz Fabiano que não faz gol. Só quer brigar. Não, você pode me comparar ao Luiz Fabiano, porque quando tinha o torneio oficial do prédio, né? Que era tipo 8 times e tal, torneio mesmo, Aham. eu nunca fui campeão também. Nossa, Igual o Luiz Fabiano. que triste. Mas eu já fui que triste. artilheiro, igual o Luiz Fabiano. Exatamente. Artilheiro dos gols Não, o Luiz inúteis. Fabiano acho que Dos ganhou alguma inúteis. coisa no São Paulo. Um paulistinha não ganhou. Alguma coisa Não, deve ter ganho. Não.
Caramba, que triste. Ele ganhou. ganhou, acho que o Rio São Paulo. Mas ganhou. É, É o do Kaká, né? Eu isso, acho que é. contra o Botafogo. Reinaldo e Luiz Fabiano. Reinaldo Luiz Fabiano. Leandro Silva, muito obrigado pela explicação. Olha, Tamo uma junto. honra, tá de parabéns. Brizola, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Que Você é isso, o cara. Diegão, eu que agradeço. E estamos dispostos para novos convites, então estamos aí. Não, você tá Tamo junto junto. aí, tamo junto. E você que teve paciência de nos aturar, muito obrigado. Por favor, nos siga, @canal Bolêmico. Siga também o Peru Estúdio, @Peru Estúdio nas redes sociais, porque você é fundamental para a continuidade do nosso programa, tá certo? Um abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.